Olá a todas e todos, o meu nome é Cristiane Matê, sou professora no Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa aula de hoje é sobre metabolismo energético 1, oxidações biológicas e ciclo de Krebs. O que veremos então nessa aula? Falaremos sobre oxidações biológicas e o ciclo de Krebs. Começamos nossa aula falando sobre oxidações biológicas. Reações de oxidação-redução. São reações que envolvem transferências de elétrons de uma molécula para outra. Temos então sempre um par de moléculas. Uma delas se oxida, ou seja, doa elétrons e por isso é chamada de agente redutor, e a outra se reduz, ou seja, recebe elétrons e por isso é chamada de agente oxidante. Vemos aqui na figura abaixo a nossa molécula A perdendo um elétron e, portanto, se oxidando, enquanto a nossa molécula B está ganhando um elétron e, portanto, está se reduzindo. Vemos dessa forma que, ao final, nós temos uma mudança das cargas elétricas. A molécula A, com a perda de elétron, muda de carga zero para uma carga positiva, enquanto que a molécula B, de carga zero, muda para uma carga negativa quando recebe esse elétron. E biologicamente, como acontecem então as oxidações e reduções? De uma forma muito resumida, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, dentre outros, transferem os seus elétrons para coenzimas, reduzindo-as, formando então NADH e FADH2. E essas então são responsáveis pela transferência desses elétrons ao aceptor final, que é o oxigênio. Do lado direito da nossa imagem, temos então esse processo todo dividido em 3 estágios. O primeiro de produção de acetil-CoA, onde aminoácidos, ácidos graxos e carboidratos, como a glicose, sofrem oxidação, e nesse processo de oxidação, então, os elétrons são removidos e transferidos para as coenzimas. Ao mesmo tempo, nós temos então a formação de acetil-CoA, um intermediário comum. Esse será oxidado agora pelo ciclo do ácido cítrico, que veremos em breve. Essa oxidação dá origem a mais cofatores, então, transportadores de elétrons reduzidos. Novamente, então, temos a formação de NADH e FADH2. Esses transferem seus elétrons na cadeia respiratória de elétrons, e o aceptor final desses elétrons será o oxigênio, que é reduzido, então, à água. Vamos ver agora, então, diferentes formas de transferência de elétrons de uma molécula para outra. Primeiro, diretamente como elétrons. O ferro 2, por exemplo, será oxidado, doando um elétron para o cobre 2, formando então ferro 3+, mostrando que ele perdeu um elétron, mais cobre+, mostrando que ele recebeu um elétron. A segunda forma de transferência de elétrons é na forma de átomos de hidrogênio. Temos então um próton mais um elétron sendo transferido. É muito comum em sistemas biológicos. A terceira forma é na forma de um íon hidreto, onde nós temos a transferência de um próton e 2 elétrons. Ocorre biologicamente na atividade das desidrogenases ligadas ao NAD, também ao NADP. Através da combinação com oxigênio é a quarta forma de transferências de elétrons de uma molécula para outra. Temos aqui uma molécula hipotética, RCH3, recebendo então uma molécula de oxigênio, na verdade meia molécula de oxigênio, um átomo de oxigênio, formando RCH2OH. Vemos que esse carbono estava inicialmente formando 4 ligações, sendo que dessas 4, 3 eram com hidrogênio. Agora, das 4 ligações que ele forma, 2 são com hidrogênio e uma é com oxigênio, mostrando então que ele foi oxidado. O potencial padrão de óxido-redução, ou E'0, relaciona a facilidade com que um par redox transfere elétrons. No par redox, sempre teremos um agente redutor e um agente oxidante acoplados. O potencial redox de óxido-redução representa então a afinidade relativa do receptor de elétrons em um par redox. Temos sempre um componente com potencial redox menor, transferindo elétrons para um componente com potencial redox maior, como nós podemos ver nessa animação. O potencial de oxidação-redução também pode ser chamado de potencial redox.
nas reações que envolvem oxidação-redução, a variação da energia livre é proporcional à tendência dos reagentes de doar ou aceitar elétrons, ou seja, isso irá compor também a dificuldade de um substrato ser convertido a produto energeticamente. As enzimas envolvidas na oxidação e na redução são chamadas de oxidorredutases e são classificadas em 4 grupos: oxidases, desidrogenases, hidroperoxidases e oxigenases. Nós temos aqui nessas duas tabelas alguns potenciais redox de interesse especial em sistemas de oxidação de mamíferos, nos incluindo então. Vemos que o potencial redox ele pode ser bem negativo e ele pode ser então também bastante positivo. Bom, o que acontece em termos biológicos então? Nós temos a transferência de elétrons sempre de pares com potencial redox menor para pares que têm um potencial redox maior. Por isso que quando nós olhamos então essas tabelas, nós temos como fazer um comparativo de onde saem os elétrons para onde vão os elétrons. Por exemplo, o par NAD mais NADH possui um potencial redox de menos 0,32. Já a água e o oxigênio possuem um potencial redox de mais 0,82. Isso nos indica que os elétrons sairão do NADH e serão transferidos para o oxigênio, já que, quando comparamos o potencial redox desses dois pares, vemos que temos um potencial redox baixinho no NAD e NADH e bastante alto no oxigênio, água, para onde vão os elétrons. Vamos falar agora, então, dessas 4 tipos de enzimas que catalisam oxidorreduções. As primeiras são as oxidases. As oxidases catalisam a remoção de hidrogênio de um substrato, utilizando o oxigênio como aceptor de hidrogênio. Eles formam água ou peróxido de hidrogênio como produto da reação. Temos aqui alguns exemplos: a citocromoxidase, que contém um grupo M no seu centro ativo, a xantinoxidase, que contém um átomo de molibdênio no centro ativo, e a aldeído desidrogenase, que possui então uma coenzima FAD no seu centro ativo. Vemos aqui então a transferência de elétrons de AH2 para o oxigênio, formando água ou então formando peróxido de hidrogênio. Temos os dois exemplos aqui no slide. As desidrogenases catalisam oxidações biológicas que ocorrem pela perda de 2 íons prótons, H+, e 2 elétrons, ou seja, 2 átomos de hidrogênio no total, já que cada átomo de hidrogênio possui um próton e um elétron. Essas enzimas, então, catalisam desidrogenações, a retirada de hidrogênios. Elas utilizam como coenzimas NAD+, NADP+, FAD ou flavina mononucleotídeo, FMN. Temos aqui um exemplo da reação catalisada pela lactato desidrogenase, onde o lactato é oxidado a piruvato ao mesmo tempo que ele transfere os seus elétrons, 2 elétrons e 2 prótons, para o NAD+, formando NADH mais um próton como produtos. Temos aqui a representação de 2 das principais coenzimas que atuam nas reações de oxidorredução, especialmente então na ação de desidrogenases. Temos na figura acima o NAD+, e vemos a sua estrutura química então formada por uma adenina, formada por uma ribose, formada por 2 grupamentos fosfato, mais uma ribose, e temos ligado então a parte da molécula que efetivamente vai se oxidar e reduzir, que é a nicotinamida. Bom, neste ponto específico, nós temos aqui a inserção de um próton e 2 elétrons, e como nós podemos observar, sempre nós teremos um próton que está sendo liberado ao meio, porque a molécula então de NAD+, ela não é capaz de acomodar 2 prótons e 2 elétrons na sua estrutura, ela somente é capaz de acompanhar um hidreto. Na parte abaixo, nós temos a estrutura do FAD e também, então, da flavina mononucleotídeo, ou FME. Podemos observar, então, o anel de isoaloxazina, que é justamente a parte ativa da molécula, onde ela vai receber um próton e um elétron numa primeira, então, reação, e numa segunda etapa, ela recebe mais um próton e mais um elétron. Então, diferente do NAD, que recebe 2 elétrons e um próton
numa única etapa reacional, o FAD e o FMN recebem um próton e um elétron, e isso em duas etapas, e ao final, então, nós temos a recepção de 2 prótons e 2 elétrons na sua estrutura, reduzindo completamente, então, o FAD a FADH2 e o FMN a FMNH2. Aqui na tabelinha do lado direito, nós podemos observar os potenciais redox desses pares redox. FADH2 sendo menos 0,219, NADH sendo menos 0,320 e NADPH muito similar, menos 0,324. Temos aqui uma tabela mostrando algumas reações importantes catalisadas por desidrogenases ligadas ao NAD ou ao NADP. As primeiras que aparecem aqui são ligadas ao NAD e vemos, por exemplo, a reação de oxidação do alfa-cetoglutarato formando succinil-CoA, que é realizada com a redução concomitante do NAD a NADH. Vemos que essa enzima tem sua localização mitocondrial, tem um Mzinho ali do lado. Quando tivermos o C, significa que ela é citosólica. A segunda reação que apresenta aqui é o malato doando um elétron para o NAD, então sendo oxidado a oxaloacetato, enquanto que o NAD é reduzido a NADH. Essa enzima ela pode acontecer na mitocôndria ou no citosol, então nós temos uma isoforma mitocondrial e uma isoforma citosólica. Também temos aqui enzimas que são ligadas ao NADP. A glicose 6-fosfato, por exemplo, é convertida a 6-fosfogliconato com a concomitante redução do NADP a NADPH. Essa é a primeira enzima da via das pentoses fosfato que nós veremos em outra aula. Essa enzima é citosólica. Também temos algumas enzimas que podem ser ligadas ao NAD ou ao NADP, dependendo de qual isoforma. O L-glutamato, por exemplo, está sendo oxidado a alfa-cetoglutarato, ao mesmo tempo que o NADP ou o NAD estão sendo reduzidos a NADPH ou a NADH. E essa reação é mitocondrial. O terceiro tipo de oxidoredutase são as hidroperoxidases. Podem ser peroxidases e catalases. As hidroperoxidases desempenham um papel importante na proteção do organismo contra os efeitos nocivos das espécies reativas de oxigênio. Temos aqui dois exemplos, a glutationa peroxidase, que tem selênio no seu centro ativo, e a catalase, que tem um grupamento M no seu centro ativo. Temos aqui um exemplo de reação catalisada por uma peroxidase, que converte peróxido de hidrogênio em 2 moléculas de água, e um exemplo de reação catalisada pela catalase, onde 2 moléculas de peróxido de hidrogênio são convertidas em 2 moléculas de água mais oxigênio. Lembrando então que o peróxido de hidrogênio é uma espécie reativa de oxigênio e que pode ser convertida a radical hidroxil, que é extremamente oxidante, extremamente danoso para as nossas células. O último tipo de oxidoredutases que nós vamos tratar aqui são as oxigenases. Elas catalisam a incorporação de oxigênio em uma molécula de substrato em 2 etapas. Primeiro, o oxigênio é ligado à enzima no sítio ativo. E segundo, o oxigênio ligado é reduzido ou transferido para o substrato. As oxigenases podem ser divididas então em 2 grupos, dioxigenases e monoxigenases. As dioxigenases incorporam ambos átomos de oxigênio no substrato, e um exemplo é a homogentisato dioxigenase, que faz parte do metabolismo de aminoácidos. Um outro exemplo é a monoxigenase, que incorporam apenas um átomo de oxigênio no substrato, e temos como exemplos os citocromos P450. Falaremos bastante dessas moléculas ao longo da disciplina. Os citocromos P450 eles podem ser de classes distintas. De classe 1, vemos aqui a participação de um domínio redutase com uma coenzima FAD sendo reduzida a FADH2. Posteriormente, os elétrons são transferidos para um centro ferro-enxofre e desses, então, para o domínio P450, que é responsável efetivamente pela hidroxilação do substrato, como podemos ver aqui, utilizando um dos átomos da molécula de oxigênio, enquanto o outro átomo da molécula de oxigênio está sendo reduzido à água. O citocromo P450 de classe 2 possui um domínio P450 redutase, com a participação de coenzimas FAD e flavina mononucleotídeo por um
por onde passam então os elétrons, culminando então na hidroxilação também no substrato no domínio P450. Temos ainda os menos comuns, citocromo B5, onde temos um domínio B5 redutase com a participação de FAD sendo reduzido e a transferência então para o citocromo B5. Temos aqui também a participação então desse mecanismo na dessaturação de ácidos graxos. Vemos aqui, por exemplo, o oleoil-CoA sendo convertido em estearoil-CoA. Veremos então essa reação quando falaremos do processo de síntese de ácidos graxos mais adiante. Vemos que esse mesmo sistema pode ser utilizado para a hidroxilação de substratos, novamente utilizando oxigênio, um dos átomos para a hidroxilação de substrato e o outro átomo sendo reduzido a água. Falaremos agora do ciclo de Krebs, também descrito como ciclo do ácido cítrico, ou ciclo do citrato, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Esse ciclo especificamente ele foi descrito e estudado então por Hans Krebs, que nasceu em 1900 e faleceu em 1981. O ciclo de Krebs participa da respiração celular. A respiração é esse processo que consome oxigênio e forma CO2, e ela é dividida em 3 estágios. No primeiro, nós temos a produção de acetil-CoA a partir de aminoácidos, ácidos graxos e glicose. Como nós já falamos anteriormente, esse processo de retirada de elétrons desses substratos altamente energéticos é importante para que nós tenhamos, então, a formação das coenzimas reduzidas, principalmente NADH, mas também FADH2, que serão depois reoxidadas na cadeia respiratória. O segundo processo, ou segunda etapa, é a oxidação do acetil-CoA no ciclo de Krebs. Nesse momento, então, nós temos novamente a retirada de elétrons dessa molécula de acetil-CoA agora, e novamente a formação de NADH e FADH2, que serão, então, reoxidados na cadeia respiratória, que faz parte da nossa terceira etapa, onde nós temos a reoxidação das coenzimas reduzidas, a transferência de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons até o oxigênio e a produção de ATP pela fosforilação oxidativa. Todo esse processo será visto nessa disciplina. Uma das moléculas-chave no ciclo de Krebs é a coenzima A, que podemos ver aqui nessa estrutura. A parte efetivamente ativa de toda essa estrutura química que estamos vendo aqui na tela é esse grupamentozinho SH representado aqui de forma colorida, que está em rosa. Como nós podemos ver, esse grupamento SH é que é responsável pela formação da ligação tioéster com o grupamento acetil, por exemplo, que também está representado aqui na imagem abaixo. Então, o grupamento acetil está em azul, o enxofre, esta parte ativa da molécula de coenzima A, que está representado aqui em rosa. Vemos então que a coenzima A ela é formada por um grupo beta-mercaptoetilamina, um ácido pantotênico, que é uma vitamina derivada da dieta, e a 3-fosfoadenosina de fosfato, que tem essa estrutura de nucleotídeo. O transporte de grupos acila, então, ocorre via ligação no grupo tiol, formando essa ligação tioéster. A clivagem da ligação libera energia, que é importante para a ativação, então, desses grupos acila. Quais são as principais fontes de acetil-CoA que nós temos no metabolismo? Os ácidos graxos, como é o caso do palmitato, que é um ácido graxo de 16 carbonos saturado, falaremos mais dele nas próximas aulas. Os corpos cetônicos, como é o caso do acetoacetato, que está descrito aqui. Açúcares, como é o caso da glicose. Piruvato, aminoácidos, como é o caso da alanina, e também o etanol. Todas essas moléculas, então, estão representadas aqui porque são substratos para a síntese de acetil-CoA. Esse acetil-CoA será então posteriormente oxidado totalmente no ciclo de Krebs. Falaremos agora então sobre o ciclo de Krebs. É um ciclo metabólico onde o oxalacetato inicia a via metabólica, sofre transformações e é regenerado no final do ciclo. O ciclo de Krebs ocorre em aerobiose, preciso então de oxigênio. É a via central do metabolismo dos glicídios, lipídios e proteínas.
Ocorre oxidação do acetil-CoA em CO2 e água por meio das reações catalisadas enzimaticamente e que fazem parte do ciclo de Krebs. Como consequência desta oxidação, é o maior fornecedor de elétrons para a cadeia respiratória e, sendo assim, é um grande gerador de energia na forma de ATP. Alguns dos seus intermediários são precursores de compostos bioquimicamente importantes, que podem ser utilizados na síntese de moléculas mais complexas e em reações que fazem parte do anabolismo. Qual é o compartimento celular que contém as enzimas do ciclo de Krebs? A mitocôndria. Temos aqui uma mitocôndria representada com sua membrana externa, que é livremente permeável a moléculas pequenas íons. A membrana interna é muito impermeável à maioria das moléculas pequenas íons, incluindo prótons. Ela contém, então, transportadores de elétrons da cadeia respiratória dos complexos 1 e 4, e como nós veremos, alguns deles são transportadores de prótons, ADP, ATP translocase, ATP sintase e outros transportadores de membrana. A matriz mitocondrial contém os complexos da piruvato dehidrogenase, as enzimas do ciclo do ácido cítrico, as enzimas da beta-oxidação de ácidos graxos, também as enzimas da oxidação de aminoácidos, DNA, ribossomos, muitas outras enzimas, ATP, ADP, fosfato, íons magnésio, cálcio, potássio e muitos intermediários metabólicos solúveis na matriz mitocondrial. Chegamos então ao ciclo de Krebs. Este ciclo é formado por 8 reações que iniciam com oxalacetato e finalizam também então com oxalacetato, e por isso ele é chamado de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, como podemos ver aqui na imagem. Tudo começa com a condensação de Claisen do acetil-CoA e do oxalacetato, uma reação catalisada pela citrato sintase, onde nós temos a saída da molécula de coenzima A e o grupo metil da acetil-CoA é convertido a metileno então no citrato. Temos a formação da molécula de citrato, como nós podemos aqui observar na imagem. O citrato agora passa por duas etapas reacionais catalisadas pela aconitase, onde nós temos primeiro uma desidratação, formando cisaconitato, e depois uma reidratação, formando isocitrato. O grupo hidroxil do citrato é reposicionado então no isocitrato, preparando a descarboxilação da próxima etapa. O isocitrato agora então é descarboxilado oxidativamente. Vemos aqui a saída de uma molécula de CO2, ao mesmo tempo que nós temos a redução de uma molécula de NAD a NADH. O grupo hidroxila é oxidado a carbonil, o que por sua vez facilita a descarboxilação por meio da estabilização do carbônio formado no carbono adjacente. O alfa-cetoglutarato agora também sofre uma descarboxilação oxidativa, formando succinil-CoA. É um mecanismo similar à piruvato deshidrogenase e depende da carbonila no carbono adjacente. Vemos aqui que, concomitante, então, à saída do grupamento CO2, nós temos a formação de mais uma molécula de NADH, ou seja, é uma descarboxilação oxidativa, onde ocorre a formação de uma coenzima reduzida. Também temos aqui a ativação da molécula então de succinil com a ligação de uma coenzima A. Na próxima etapa, temos uma fosforilação ao nível do substrato, com a formação de uma molécula de GTP ou de ATP. A energia, então, do tioéster é conservada nessa ligação fosfoanídrico que forma o GTP ou ATP. O succinil-CoA, como podemos observar aqui, então, libera a coenzima A e a clivagem dessa ligação é conservada na molécula do GTP. É uma reação catalisada pela succinil-CoA sintase e temos, então, como produto o succinato. O succinato agora passa por uma reação de desidrogenação, utilizando FAD como coenzima. Os elétrons, então, são transferidos para o FAD, formando FADH2. Ao mesmo tempo, nós temos aqui uma sequência de oxidação do metileno, formando o fumarato. Vemos, então, que o CH2 é convertido aqui em CH-CH com uma dupla ligação. O fumarato, agora, por ação da fumarase, é hidratado.
A adição de água, dupla ligação, introduz o grupamento hidroxil PROS para a próxima etapa de oxidação. O malato, que é o produto então da fumarase, agora passa por uma desidrogenação catalisada pela malato desidrogenase. Nessa desidrogenação, nós temos a oxidação da hidroxila completa, a sequência de oxidação, e a carbonila gerada é posicionada para facilitar a condensação de Kleisser na próxima etapa reacional. Agora, então, nós temos novamente a redução de uma molécula de NAD formando NADH. Ao mesmo tempo, então, que o malato é oxidado ao oxalacetato. Vemos, então, que essa hidroxila é convertida num grupamento cetônico. E assim, nós fechamos as 8 reações catalisadas no ciclo do ácido cítrico, com a regeneração do oxalacetato. Temos aqui uma figura bastante esquemática, mostrando novamente o ciclo do ácido cítrico com os produtos. Temos então a formação de 3 moléculas de NADH, de uma molécula de FADH2 e uma molécula de GTP numa fosforilação em nível de substrato, ao mesmo tempo que temos a liberação de 2 moléculas de CO2. O que acontece então com essas moléculas de coenzimas reduzidas, NADH e FADH2? Elas serão reoxidadas na cadeia respiratória, como nós podemos ver aqui do lado direito nessa outra imagem. Temos aqui a transferência dos elétrons do NAD para o complexo 1 da cadeia respiratória, posteriormente para o biquinona, que também recebe os elétrons diretamente do FADH2, depois para o complexo 3, complexo 4 da cadeia respiratória, chegando até o final ao oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, formando então a molécula de água. Vemos aqui então a participação de algumas siglas, F, P, Q, citocromo B, citocromo C, citocromo AA3. O que são então? São justamente os grupos ativos responsáveis por essas reações de oxidorredução, fazendo parte dos complexos da cadeia respiratória, que nós veremos com mais detalhes na nossa próxima aula. Balanço energético do ciclo de Krebs. 1-acetil-CoA mais 3-NAD mais FAD mais GDP mais fosfato inorgânico são convertidos em 3 moléculas de NADH mais FADH2 mais GTP mais 2CO2 mais coenzima A. Os produtos então do ciclo de Krebs são convertidos em ATP ao final da cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. Então, 3 moléculas de NADH resultam em 7,5 ATPs. Um FADH2 resulta em 1,5 ATP e um GTP resulta em 1 ATP. Ao total, temos aqui então a formação de 12,5 ATPs, utilizando 1-acetil-CoA no início do ciclo de Krebs. Regulação do ciclo de Krebs. Falaremos aqui especificamente das enzimas do ciclo de Krebs que estão sendo reguladas, a citrato-sintase, a isocitrato desidrogenase e o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Se olharmos de uma forma geral, o que inibe essas enzimas é um alto estado energético. No caso da citrato-sintase, altas concentrações de NADH, succinil-CoA, citrato e ATP são inibidores. O que ativa essas enzimas é um sinal de demanda energética. No caso da citrato-sintase, altas concentrações de ADP estimulam então a atividade dessa enzima. No caso da isocitrato desidrogenase, altas concentrações de ATP inibem, altas concentrações de ADP e cálcio ativam. No caso do complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, altas concentrações de succinil-CoA e NADH inibem a enzima e altas concentrações de cálcio ativam a enzima. Lembrando então que o cálcio é um marcador importante no músculo, indicando que existe contração muscular e, consequentemente, eu preciso sintetizar ATP. Então, ele dá um indicativo de demanda energética para a contração muscular e por isso, então, que ele ativa essas enzimas do ciclo de Krebs. As vias anapleróticas do ciclo de Krebs são reações que visam aumentar a concentração de oxalacetato, quando aumenta a produção de acetil-CoA ou quando há um desvio de um intermediário do ciclo de Krebs para outras vias metabólicas. Vemos aqui algumas reações anapleróticas, por exemplo,
a oxidação de aminoácidos, gerando alfa-cetoglutarato, gerando succinil-CoA, gerando fumarato, gerando oxalacetato diretamente ou gerando piruvato. Todas essas reações são anapleróticas porque aumentam intermediários do ciclo de Krebs. Também temos algumas reações que classicamente têm uma atividade importante de suplementação de oxalacetato. Um dos casos é a piruvato carboxilase, indicado aqui pelo número 1, onde o piruvato é carboxilado com a utilização de ATP, formando oxalacetato. A segunda reação que temos aqui são as transaminações, ou então a atividade da glutamato desidrogenase, gerando alfa-cetoglutarato, também um intermediário do ciclo de Krebs. A terceira reação é catalisada pela propionil-CoA carboxilase, que converte propionil-CoA em succinil-CoA. Este propionil-CoA ele pode ser derivado de aminoácidos, como a valina e a isoleucina, ou então de ácidos graxos de cadeia ímpar. A quarta reação se dá pelo catabolismo de aminoácidos, representada aqui então pela formação de fumarato. Nós sabemos que não apenas fumarato é formado a partir então de aminoácidos. Muitos dos intermediários do ciclo de Krebs, como nós vimos no slide anterior, são formados a partir da oxidação de aminoácidos. E a quinta reação que temos aqui também é uma transaminação, aspartato-aminotransferase, que converte aspartato em oxalacetato. Também falaremos bastante dessa enzima quando falarmos do metabolismo de aminoácidos. Aqui abaixo temos algumas reações anapleróticas descritas e os locais onde elas ocorrem. Por exemplo, a piruvato carboxilase no fígado e nos rins, a fosfenolpiruvato carboxiquinase também dando origem ao oxalacetato no coração e no músculo esquelético, a fosfenolpiruvato carboxilase então dando origem ao oxalacetato em vegetais, leveduras e bactérias, então não é o caso de humanos, e também a enzima málica, formando malato a partir do piruvato, e ela é amplamente distribuída em eucariotos, e é o nosso caso também, e também em